Não porque tu pode fazer alguma coisa para nós ou em nós. Nós queremos aprender a te amar por causa do teu amor por nós em primeiro lugar. Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Nós não queremos amar o Senhor como essa sociedade tem te amado, somente por causa dos benefícios. Nós não queremos a bênção, nós queremos o abençoador. Nós queremos aprender a amar o Senhor pela causa correta. Porque muitos de nós aprendemos a amar o Senhor por outras causas, e aí o nosso amor foi se esfriando. Porque não era o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele não se esfria. Quando nós aprendemos a amar o Senhor simplesmente porque o Senhor nos amou primeiro, então a gente aprende verdadeiramente o que é o amor do Senhor e a tua misericórdia. Por favor, nos ensina a te amar como o Senhor nos amou. O teu amor por nós é incondicional. Nós queremos te amar também incondicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é por condições. Quer dizer que eu posso estar ruim hoje, bem hoje. Posso estar ruim hoje, bem amanhã. E o meu amor pelo Senhor continua o mesmo. Porque o meu amor não é condicionado a situações. Porque o meu amor pelo Senhor é como o amor do salmista. Ainda que perseguido, ainda que machucado, ferido, ele continua amando o Senhor do mesmo jeito. Nós queremos te amar incondicionalmente. Nós queremos te amar sem razão para te amar. Nós não queremos razões para te amar. Nós não queremos bem feito do Senhor para te amar. Nós queremos te amar por causa de uma única coisa: tu nos amou primeiro. Tu nos amou primeiro, e o Senhor provou o seu amor para conosco naquela cruz. Nós não tínhamos feito nada para o Senhor nos amar, mas o Senhor nos amou e ainda provou o seu amor para nós. O Senhor não devia satisfação para ninguém, mas o Senhor nos amou e ainda deu satisfação do porquê amar. Obrigado, Jesus. Quem assistiu essa semana o episódio, eu acho que está passando ainda, não sei, eu não fico muito na frente da televisão, mas eu estava jantando na casa da minha sogra, estava passando Jesus, e aí apareceu ele, cara, sendo chicoteado, e eles colocaram algumas garras naquele chicote, e cada puxado que dava e arrancava o couro dele, e eu sei que aquilo que a mídia mostra, aquilo que o filme de alguns anos atrás, dirigido por Mel Gibson, não chega a ficar perto, não chega a comparar o sofrimento dele naquela cruz, e não somente na cruz, mas todo o sofrimento dele até o Gólgota. E eu confesso para você que uma coisa eu sempre desejo, e eu sempre falo: Pai, o dia que o Senhor vir buscar a sua noiva, vir buscar a minha presença, quando o Senhor vir me buscar, eu tenho um pedido especial para o Senhor. O meu pedido especial para o Senhor é que quando eu chegar diante do portão,
daquele portão de pérola, como diz as Escrituras. Quando eu chegar diante da Nova Jerusalém, do lugar sagrado, santo, que foi preparado para mim e para você, eu quero pedir para Ele, se possível, talvez seja uma heresia minha, mas eu quero falar, deixa eu ver como foi verdadeiramente. Eu quero derramar lágrimas por aquilo que foi verdadeiramente feito pela minha vida, porque senão eu não sou digno de entrar nesse lugar. Eu preciso ver o que Ele sofreu, porque ainda que eu sofra tudo por amor dEle, nada chegará a ser comparado ao tamanho do sofrimento que Ele sofreu por mim. Ainda que eu renuncie, ainda que eu sofra perseguições, ainda que a gente passe por situações nas quais Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ainda que a gente tenha bom ânimo para vencer aquilo, porque Ele venceu. Eu quero poder chegar diante da presença dEle. Eu quero poder assistir, cara. Eu queria poder assistir antes de entrar nos céus. Eu queria poder assistir para ver se aquilo verdadeiramente dói dentro de mim, para mim realmente entender o preço que Ele pagou por mim. Leonard Henry, ele, na sua catalumba, na sua lápide, está escrito: o sangue de Jesus, a tua vida, o que você tem vivido, vale o sangue de Jesus na cruz. A tua vida tem valido o sangue de Jesus, o preço que Ele pagou na cruz por mim e por você. Eu quero verdadeiramente, eu queria poder assistir, eu queria poder ter um sonho, eu queria poder uma visão, uma revelação de como foi verdadeiramente, ainda que aquilo que a mídia mostra seja assustador, aterrorizante. Eu coloquei um filme para assistir alguns anos atrás. O Isaac era pequenininho, da Paixão de Cristo. A Bruna começou a chorar na sala e foi para o quarto e falou: não aguento ver isso. O Isaac assistiu o filme comigo até o final. E eu falei, e diante de toda aquela cena, diante de toda aquela, Hollywood pode, cara, trazer a perfeição daquilo que chega próximo do real, mas nada pode se comparar verdadeiramente o que Jesus sofreu. E o que Ele sofreu não foi por causa de um ser celestial, não foi por causa dos anjos, não foi por causa de Satanás, não foi por nenhuma outra pessoa, a não ser por causa de mim, de você. O amor dEle é incondicional. Ele sabia que a gente ia rejeitar Ele, Ele sabia que a gente ia negar Ele, Ele sabia que hoje você ia levantar e passar o dia inteiro longe da presença dEle sem ter dobrado o seu joelho, mas mesmo assim Ele continua te amando, porque o amor dEle é incondicional. Ou seja, não tem nada que eu faça de bom, perfeito e agradável que faça Ele me amar mais. E também não tem nada que eu deixe de fazer, ou coisas ruins que eu venha fazer que façam com que Ele me ame menos. O amor dEle é incondicional. Não é por eu ser bom ou ser ruim. Eu posso ser bom ou ser ruim, Ele continua me amando, porque o amor dEle é perfeito. Oh, xerecama sobre que maravilha, mas sobre que. Ele me ama, cara, e Ele te ama. O Senhor não é que a gente tem alguma coisa em nós não temos nada. E nós nunca vamos ter alguma coisa, mas Ele nos ama. É um pai e um filho. Não precisa de justificações, não precisa de razões para Deus nos amar, cara. Bruno, sabe por que Ele te ama? Simplesmente porque você é o Bruno. Fabiano, sabe por que Ele te ama? Simplesmente porque você é o Fabiano. Porque um dia Ele elegeu você nele, porque um dia Ele pensou em você, porque um dia Ele escreveu todos os teus dias sem que nenhum deles existisse. Sabe por que Ele te ama, Bia? Porque você é a Bia. Você é o... Cara, você é o Marcelo. Ele te ama por causa de quem você é. Mesmo que você seja falho, pecador, mesmo que não tenha qualidades que você encontre em você suficiente para que Ele possa te amar, Ele não te ama por causa das qualidades. E todas as negatividades e imperfeições que você pode olhar para você e falar: cara, Deus talvez não me ame porque eu sou um falho, pecador. Foi por isso que Ele te amou. Deus não te ama porque você não era um pecador. Deus te amou porque você era um pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, Deus me amou e te amou porque nós somos pecadores. Então Ele não viu nada em mim e em você. Nós não temos nada para dar para Ele.
não ser a devolver a nossa vida e nosso coração para Ele. A única coisa que Ele quer é que você vá morar com Ele na eternidade. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque Jesus, antes de subir, Ele disse: eu vou para o meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Posso falar uma coisa para você? Muitos vêm na igreja para buscar uma palavra profética, para receber do profeta em primeiro lugar a chave da minha casa, minha vida. Eu estou como um profeta aqui para você, para declarar uma coisa para você. Já está a escritura da tua casa celestial, já foi assinada por Jesus com o sangue. Posso falar uma coisa para você? Você não veio aqui para buscar uma coisa a não ser a chave da tua casa celestial. Pedro vai dizer isso. Nós não buscamos nada daqui, porque se buscasse daqui nós teríamos para onde voltar, mas nós buscamos a nossa pátria. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não vai para o céu, você vai voltar para o céu. Jesus nunca disse eu vou para o céu, Ele diz eu vou para o meu Pai. Não é ir para o céu que Deus quer, é que a gente volte para Ele. E para você voltar para Ele, você não precisa esperar Jesus voltar. Você pode começar a botar a tua vida agora e devolver ela para o Senhor, e começar a amar Ele da mesma forma com que Ele te ama. Ame Ele pela mesma razão. Qual, pastor? O incondicional. Não ame Ele porque Ele pode te dar alguma coisa. Ame Ele simplesmente por causa de quem Ele é. Não ame Ele porque um dia Ele livrou você das mãos dos teus inimigos. Não ame Ele porque um dia Ele te sarou e curou de um câncer. Não ame Ele porque um dia Ele fez alguma coisa para você, porque senão, o dia que Ele deixar de fazer coisas para você, você deixa de amar Ele. Mas ame Ele por causa de quem Ele é. Porque certamente, meu irmão, Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Então você vai conseguir continuar amando Ele por causa de quem Ele é. Pai, nós te amamos. Não como o Senhor deseja ser amado, mas estamos aqui para aprender a te amar como o Senhor deseja ser amado. E o teu requisito para amar o Senhor não é nada impossível. É apenas colocarmos nossos olhos em Ti, não nas coisas que o Senhor pode fazer e dar para nós. É te amar não por causa daquilo que o Senhor pode fazer, fez, daquilo que o Senhor faz, mas é te amar por causa de quem Tu eras, quem Tu és e quem Tu serás para toda a eternidade. Nós queremos aprender a te amar nessa casa. Nos ensina a te amar em nome do Pai. Nos ensina a te amar em nome do Filho. Nos ensina a te amar em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Se assenta no seu lugar. As crianças até 4 a 8, né? Vai para a escolinha. Hoje, culto de quinta-feira, meu irmão. As crianças maiores, de 9 até 12 anos, ficam no salão. Por quê? Porque, primeiro, porque nós não temos professor suficiente para poder estar revezando durante a semana. Segundo, porque de 9 a 12 nós já entendemos que é um preparatório para o batismo, para descer as águas. Então as crianças de 9 a 12 podem ficar com a gente aqui hoje, que já consegue entender, né? A criança de 9 a 12 já consegue aprender muita coisa difícil na escola. 12 anos tem criança que já sabe química, biologia, física. E por que não ouvir a palavra de Deus junto com os irmãos, né? Então é um preparatório. Chegou nos 12 anos, aí a gente já pode afogar nas águas do batismo. Então, a princípio, né? É claro que as aulas de 9 a 12 ali é como se fosse um culto aqui. É uma palavra de ensino, é uma palavra de conhecimento. Não é aquela coisa, aquela brincadeira, né? Como é feito.
não tem aquela didática como tem de 4 a 8, aquela coisa de pintar o desenho e tal, contar historinha, não. De 9 a 12 é um pouquinho mais sério. E é muito bem o trabalho que tem sido feito ali nas crianças de 9 a 12. Mas nas quinta-feiras, infelizmente, a gente ainda não tem demanda de trabalhadores. A palavra do Senhor diz que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. A gente acha que tem a ver com ganhar alma lá fora. Não, tem a ver com todo o trabalho feito para Deus. Tem a ver com todo o trabalho que é feito para Deus, meu irmão. E eu costumo dizer o seguinte: não adianta orar para que Deus envie trabalhadores do lado de fora. Tem que orar para que os de dentro se tornem trabalhadores. Porque muita gente do lado de dentro não é trabalhador. Muita gente do lado de dentro não está trabalhando. E eu não acredito numa igreja onde o membro do corpo não funciona. Porque até então a gente aprendeu. A gente pergunta para você: você não está na igreja tal, você está na igreja tal. E o que você faz lá? Eu sou membro. Eu sou só membro. Só membro? Eu também sou só membro do corpo de Cristo. Não, eu sou membro de banco. Não existe membro de banco na Bíblia. Membro de banco existe na ideia de algumas pessoas que, quando quiseram fazer alguma coisa para botar alguém em disciplina, e disciplina não é botar alguém na cadeira, disciplina é sentar, instruir, conversar e andar. Não, o irmão está em disciplina hoje. Aí ele fala assim: o que você faz? Eu sou músico. Mas e agora? Não, agora eu sou membro de banco. Meu irmão, Efésios vai dizer sobre os membros do corpo, vai dizer que ainda que seja um membro menor, todos os membros têm significância no corpo. Então todo mundo tem função. Todo mundo tem trabalho na obra de Deus, seja do lado de dentro da igreja, seja do lado de fora da igreja. Todo mundo foi chamado para botar a mão na massa, botar a mão no arado. E aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto. O grande problema é que tem muita gente que nem botar a mão no arado bota. E nesses dias Deus está levantando a sua noiva, Deus está levantando os trabalhadores. Nesses dias a oração de Jesus, o pedido de Jesus para os discípulos: olha, pede ao Pai, está começando a se concretizar. Por quê? Porque a igreja está começando a aprender que não adianta sentar a bunda na cadeira para ir para o céu. Se Jesus voltar e não encontrar aquele ramo produzindo fruto, ele vai ser cortado e lançado fora. Muita gente que só senta no banco é um ramo que não está dando fruto. E um ramo que não está dando fruto, Deus vai cortar, vai passar. Agora aquele que está sentado ali, que está se submetendo, entendendo, é o ramo que Deus está podando. E entre ser cortado e podado, João 15, eu prefiro ser podado. Por quê? Porque o podado, ele é limpo, dói. Ser podado machuca, fere. Só que a Bíblia fala que quando Deus poda, Ele poda e limpa para que dê mais frutos ainda. Então nesses dias, eu acredito que nessa casa Deus não está cortando ninguém. Eu acredito que nessa casa nós estamos tendo a oportunidade de sermos podados, limpos, purificados, tocados. Sabe como Isaías foi tocado com aquele anjo, ser tocado pela glória de Deus, ser mudado o nosso caráter. Eu falava uma coisa com os meninos ali atrás, e eu falava para eles que irresponsabilidade é resultado de imaturidade. E Deus, Ele não tem problema com pessoas irresponsáveis nesses dias. Por quê? Porque Deus, Ele é expert em transformar irresponsáveis em pessoas responsáveis. Como assim, pastor? O próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ei, Deus está chamando os que não são para confundir os que são alguma coisa. Então hoje, se quer ser alguma coisa para Deus, quem quer ser alguma coisa para Deus? Então não seja nada. Deixa Deus botar a responsabilidade em você. Deus está levantando os que não são para confundir os que são alguma coisa. Porque os que são alguma coisa estão cheios de si, estão muito cheios. E quando a pessoa está muito cheia, Deus abate. A palavra do Senhor diz que o orgulhoso Deus humilha, mas aquele que está se humilhando, Deus exalta. Olha para mim, a palavra não diz que aqueles que são humilhados, não, porque ser humilhado significa que alguém está te humilhando. E aí você diz: olha, eu estou sendo humilhado, então Deus vai me exaltar. Mentira, a Bíblia fala: os que se humilham serão exaltados. Não tem a ver com alguém te humilhar. Alguém te humilhar tem a ver com aquilo que Jesus disse: olha, vou te perseguir, vou te humilhar por causa do meu nome, mas fiquem fiéis. Agora, se humilhar é dobrar diante do Senhor, reconhecer a tua fragilidade. E quando você, meu irmão, respalda naquilo que está escrito em Salmo 51, que o próprio salmista vai dizer, ele vai dizer o seguinte: Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ou seja, uma pessoa que se humilha, que não é soberba, orgulhosa e arrogante,
Deus, Ele se move para mexer nessas pessoas. Deus não rejeita. Ou seja, Deus, Ele chega a descer para tocar em nós, para mexer conosco. Por quê? Porque Ele encontra corações contritos e quebrantados. Mas corações que estão duros e petrificados, meu irmão, só se Ele transformar no coração de carne. Mas para Deus transformar no coração de carne, Ele vai precisar que você abra a porta para Ele. Deus, Ele não é, o Espírito Santo Ele não é um prostituto. Ele não é, Ele não é, como diz a palavra, Jesus me ajuda hoje. Quando uma pessoa abusa da outra, qual é o nome? Estuprador. O Espírito Santo, Ele não te estupra, Ele não te invade, Ele não tem intimidade com você se você não quiser ter intimidade com Ele. Ele te chama para ter um relacionamento com Ele. E aí, se você tiver um relacionamento com Ele, aí Ele vai te engravidar. Ele vai gerar dentro de você os sonhos e os projetos dele na tua vida. Porque os projetos, os sonhos, a vontade dele é muito maior que a nossa. E você precisa se abrir para Ele. Porque Ele não vai te invadir, Ele não vai ser grosso com você. O Espírito Santo, Ele é doce. Doce, tão doce. Amém, meus irmãos? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 19. Eu quero ser breve com você. Perdão, não é isso não. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ser breve nessa noite com você. Uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu vou te falar que essa palavra já mexeu comigo e ela vai mexer com você hoje. Uma palavra maravilhosa do Senhor. Eu quero ler o contexto com você. 1 Reis capítulo 19 é o contexto que acontece logo após o capítulo 18, onde Elias ele vai para o Monte Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal, onde ele reconstrói o altar do Senhor, porque estava destruído. Vai dizer no versículo de número 31 no capítulo de número 18, que Elias, depois dos profetas de Baal clamaram e clamaram e clamaram aos seus deuses, e os seus deuses não responderem com fogo, Elias agora recompõe o altar do Senhor que estava destruído. E nessa recomposição ele faz algumas coisas, traz 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, manda trazer cântaros de água. E por fim o que acontece é que Deus responde com fogo. E a partir do momento que Deus responde com fogo, agora todo o povo que não sabia se adorava a Deus, do canal 2, do canal 4, do canal 6, do canal 7, que parece que cada canal que a gente liga a televisão é um Deus diferente falando, né? Aí, depois que eles verdadeiramente veem que só existe um Deus, a palavra do Senhor diz que os profetas são mortos. Aproximadamente 400 profetas de Baal são mortos. E o que acontece, pastor? O que acontece é que agora Jezabel, ela quer a cabeça do profeta Elias. E aí nós entramos no capítulo de número 19, versículo de número 1, e você vai acompanhar comigo. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara o fio da espada todos os profetas. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, presta atenção. A minha linguagem, ela é um pouquinho diferente da tua. Eu aconselho, você já aconselhei aí, quando você puder comprar uma Bíblia King James, a linguagem vai ser... Por que eu quero te dar esse conselho aqui? Enquanto eu estiver lendo o texto, eu vou ler quase o texto inteiro. Enquanto eu estiver lendo o texto, quando você perceber que tem palavras que não está parecendo com a tua, não viaja ali na hora. Fica colado comigo aqui, porque a minha linguagem é um pouco mais fácil da interpretação, não usa palavras muito difíceis. Então cola comigo, vai lendo, vai acompanhando, mas vai colando comigo, porque às vezes vocês veem eu falando uma palavra, vê que na tua Bíblia está diferente, daqui a pouco você começa a olhar ali e você se perde e perde o texto daquilo que nós estamos falando. Então é só um conselho para você, tá bom? Versículo de número 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba,
que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia. Repita comigo, deserto. Mais uma vez, deserto. E foi-se assentar-se debaixo de um pé de giesta, ou de zimbro, talvez aí esteja escrito zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se ali, dormiu ali mesmo, sobre aquele pé de zimbro. Mas eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. Repita comigo, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te, come, porque a viagem tua será muito longa. Versículo de número 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horeb, o monte de Deus. Ele foi para o monte de Deus, onde o anjo tinha mandado ele ir. Só que preste atenção no versículo 9, o que acontece. Ali entrou numa caverna. Tem crente que Deus está chamando para entrar no lugar secreto, mas está se escondendo em um lugar de caverna, em um buraco. Vamos para frente, depois eu vou tentar ser expositivo no texto. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: o que fazes aqui, Elias? Talvez hoje a pergunta de Deus nessa noite seja para mim e para você: o que tu fazes aqui? Quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde tu estavas? A pergunta é diferente. Por que Deus perguntou para Adão aonde Adão estava? Não é porque Adão não sabia onde estava, não é porque Deus não sabia onde Adão estava, mas é porque o próprio Adão não sabia onde estava. Agora, quando Deus olha para Elias, o anjo olha para ele e fala: o que faz aqui? É porque Elias sabia onde estava se refugiando, onde estava se escondendo. Vamos para frente. Ao que lhe respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Yahvé, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, e fiquei solitário. Repita comigo, solitário. Mais uma vez, solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez Deus pergunta para Elias: o que tu está fazendo aqui? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, e fiquei solitário. Repete comigo novamente: solitário. E restou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde viesse para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, você vai ungir Hazael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e quem fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Versículo número 18, presta atenção. Mas preservei Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Ponto. Versículo 19 até o versículo 21 vai contar
agora vai mudar o contexto, vai aparecer Elias indo até a casa de Eliseu, passando a capa e chamando Eliseu para o ministério. Não é o que nós queremos nessa noite. Preste muita atenção no que eu quero te falar. 2018 nós vivemos uma onda caótica no mundo e principalmente no Evangelho. Por quê? Foi o ano onde a gente percebeu uma grande onda de suicídio por parte de muitas pessoas, quaisquer pessoas. Porém também nós estivemos chorando muito, orando muito, lastimando muito, porque nós percebemos que no ano 2018 foi um ano onde esse principado de suicídio ele atacou a vida de muitas pessoas, e principalmente ministros. Quantos pastores nós vimos na mídia que se suicidaram? Quantos líderes, seja aqueles que estavam vivendo em condições precárias, ministro do evangelho que não tinha salário, que não tinha nada, mas também ministros de alto escalão, pastores na América, um pastor dos Estados Unidos com 3 filhos, uma esposa, um jovem pastor de 34 anos, 2 anos mais velho do que eu acho, se eu não me engano era 34 ou 28, agora não lembro, acho que é 34, tirou a sua própria vida, e a gente percebeu que estava acontecendo uma onda de suicídio, uma onda de problemas e uma onda de depressividade. Por quê? Porque nós encontramos esse contexto em vários momentos da palavra. Nós percebemos vários homens que passaram por situações depressivas. Nós vemos homens que passaram por grandes situações. Porém, toda a Bíblia sempre, quando vai trazer o entendimento daquilo que esses homens passaram, também vai entender como passaram. E Elias é um cara que, para mim, é muito profético para esses dias, nós entendemos o encargo de Elias. Por quê? Porque Malaquias 4:6 diz que nos últimos dias, Deus mesmo diz, olha, nos últimos dias eu enviarei o espírito de Elias. O espírito profético de Elias é o mesmo que estava em João Batista, que foi precursor da primeira vinda de Jesus. Porém, nós ouvimos falar do rumor que Jesus está voltando, e se Jesus está voltando, Deus se cumpre, Malaquias 4:6, de mandar o espírito de Elias novamente. Não era o espírito do Elias, mas o espírito profético de Elias, de como ele se caminhava e se comportava, como ele era usado, a unção de Elias, para esses dias. Por quê? Porque cá entre nós, Jesus está vindo, sim ou não? E se Jesus está vindo, quem eu e você somos nesse contexto? Precursores da segunda vinda de Jesus, da mesma forma que João foi. Então o mesmo espírito profético que estava em Elias, estava também em João Batista, e está também agora no meio da igreja. E a maior prova de que nós sabemos que esse espírito profético está no nosso meio, é que Malaquias 4:6 diz que ele vai fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Vou traduzir aqui para você entender. Ele diz o seguinte, que esse espírito profético vai trazer ordem de volta para as coisas que saíram da ordem. Porque um pai contra o filho, um filho contra o pai, é uma coisa que foge da ordem da Bíblia, foge da ordem natural das coisas. Hoje nós vemos pais matando filhos, nós vemos filhos matando os pais, nós vemos guerras dentro de casa, nós vemos coisas acontecendo, e isso só revela verdadeiramente por que o espírito profeta Elias tem sido mandado nesses dias. Para quê? Para trazer ordem para casa. Por quê, pastor? Porque quando você olha para o contexto de 1 Reis capítulo 18, você percebe que o povo está adorando vários deuses. Desculpa, mas na igreja hoje, alguns pastores criaram deuses, subdeuses para Jesus. Quando você fala, traz uma camiseta aqui dos avessos para o teu marido vir para a igreja, você está tirando a eficácia da palavra de Deus. Quando você fala, olha, vem aqui e compra uma caneta ungida de R$900, compra uma pedra. Quando a igreja começa a fazer esse tipo de coisa, ela começa a tirar a eficácia de Jesus, do poder de Jesus, do senhorio de Jesus, e começa a substituir por coisas, por macumba gospel, e fala assim, olha, se você fizer uma campanha com isso aqui, meu irmão, desculpa, vamos fazer 7, geralmente é 7 que é o número da perfeição, vamos fazer uma campanha de 7 dias, se Deus não responde em 7 dias, a gente começa uma campanha de volta, e
e nesse meio tempo é só dinheiro que vai. Meu irmão, a forma mais fácil de segurar a gente na igreja hoje é pelas coisas que Deus pode dar, do que verdadeiramente aquilo que Jesus pode fazer. As pessoas não querem mais vir para a igreja para mudar o caráter, elas querem para que Deus mude as coisas da vida delas. Então começamos a criar coisas, e aí nós estamos vivendo esse contexto hoje, onde muitas coisas estão substituindo a presença de Jesus. A gente vai em algumas igrejas onde tem que trazer a carnalidade para dentro da igreja, porque senão o jovem vai para fora da igreja. Temos que trazer o carnaval para dentro da igreja, a festa junina para dentro da igreja, não sei o que para dentro da igreja. Temos que fazer isso aqui dentro, senão eles vão buscar lá fora, meu irmão. Se eles forem buscar lá fora, é porque aquilo que eles estavam buscando aqui não foi suficiente para eles. E aí, como a palavra geralmente buscar Jesus, somente isso, é somente Jesus, então as pessoas começam a cogitar entre dois pensamentos, começam a adorar vários deuses. E aí Deus levanta o espírito profeta Elias nesses dias. Só que ao mesmo tempo que Deus levanta o espírito profeta Elias, se levanta também Jezabel. Qual era a função de Jezabel, pastor? A função de Jezabel é fazer o que ela tem feito, esse espírito demoníaco, na vida de muito crente. Tem muito crente andando sem ter Cristo como cabeça, porque o trabalho de Jezabel é degolar profeta. O trabalho de Jezabel é degolar uma geração profética que está encarnando a palavra. O trabalho de Jezabel é fazer com que você ande sem a direção do cabeça que é Cristo. Ela degolava o profeta, sim ou não? Então a primeira coisa que eu encontro aqui é que Jezabel tem trabalhado nesses dias, e o ano passado trabalhou muito para degolar, e muitos profetas foram degolados. E qual é o problema daqueles que se mataram? Não, aqueles que se mataram não foram degolados. Aqueles que se mataram foram vítimas. Porque Elias, ele levanta o altar aqui, ele constrói o altar, Deus responde com fogo, glória a Deus. Só que agora Jezabel busca pegar ela. Esses homens que se mataram, muitas pessoas que têm se matado esses dias, Satanás tem enviado o espírito de Jezabel para separar, para matar essas pessoas. Por quê? Porque o trabalho de Jezabel é fazer com que a igreja não caminhe mais segundo as ordens do líder, que é Jesus. Então se levantam líderes que começam a fazer várias coisas que não estão na direção do líder, do sumo pastor, do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E a gente percebeu que entrou uma onda de depressividade. A gente percebeu que entrou uma onda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jezabel está trabalhando, ela vai desarmando o crente. O Satanás, ele sabe desarmar eu e você. E ele não usa coisa de fora, ele usa coisa de dentro. E sabe, no meio de todo esse contexto, uma coisa surgiu: a onda triunfalista. O que é isso, pastor? A onda triunfalista é um dos motivos dos quais esses homens têm se matado. Por quê? Porque está passando por perrengue, está difícil, está fugindo, está passando por um momento onde a gente percebe que o reino espiritual está pesado. Só que eles fazem o quê? Eles aprenderam, e nós aprendemos, numa onda teológica triunfalista, de que o crente, ele se torna um super-herói depois que ele vai para Jesus. É verdade, não é? Sabe por que tem crente desviando hoje? Sabe por que tem crente se matando hoje? Sabe por que tem crente depressivo hoje, se enforcando hoje? Tem muito crente fazendo isso. Porque foi ensinado a ser triunfalista. Foi ensinado o seguinte: se você é crente agora você se tornou super-herói. E nós precisamos desmentir isso. Nós precisamos quebrar isso, meu irmão. Por quê? Porque servir a Deus, trabalhar para Deus, vir na igreja para Deus, viver para Deus, não significa a ausência de dias maus. Servir a Deus, trabalhar para Deus, não significa, meu irmão, que você não vai ter momentos de tristeza, de angústia, de aflição na alma, de depressividade, sentimento de depressão. Quem já teve? Meu irmão. Só que servir a Deus revela como nós vamos lidar com isso, se estivermos servindo verdadeiramente, conhecendo verdadeiramente a Cristo. Porque essas pessoas, esses líderes, esses pastores que se mataram, meu irmão, não se mataram por causa somente dessa onda espiritual.
mas também porque se sentiram acuados, travados, sem ações. Por quê? Porque às vezes você, como espectador aí, acha que o teu pastor é o santo. Temos aqui alguns irmãos que caminhavam com a gente, congregavam com a gente, e eles vão concordar comigo que o nosso pastor era um cara que não botava um comprimento na boca. Todo mundo sabia que ele vivia pela fé, todo mundo queria viver pela fé. Todo mundo via um super-herói nele, até o dia que ele falou que teve que tomar um comprimido. E eu lembro que o dia que ele teve que tomar um comprimido, mexeu comigo. Por quê? Porque eu via ele como super-herói. Era Deus dos céus e o meu pastor na terra. Depois que o meu pastor foi embora, que todas as ovelhas se perderam, que a gente começou a perceber, cara, que verdadeiramente nós precisávamos conhecer mais Deus. Por quê? Porque teve gente que desviou, teve gente que se afastou. Por quê? Porque o pastor foi embora. Tinha gente que falava: olha, eu vou embora com o pastor, porque eu não posso ficar longe do pastor. Misericórdia, gente. Alguns sobreviveram, alguns estão com a vida espiritual desmontada, desgraçada. Muitas coisas aconteceram de lá para cá, e a gente percebe que, na verdade, o erro foi que a gente achou que depois que a gente se tornasse crente, Deus ia isolar a gente e apartar a gente de qualquer problema, e a gente começa a tentar se tornar forte, o qual nem Jesus foi. Como assim, pastor? Jesus teve aflição e ele disse: olha, no mundo tereis aflições, em Mateus capítulo 4, Sermão do Monte, capítulo 5. Mas tende bom ânimo, pois eu venci A Bíblia fala que Jesus foi para o Getsemane. Meu irmão, Jesus estava desesperado no Getsemane. A oração dele: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, não me deixa passar por isso, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia fala que Jesus sangrou pelos poros. Tamanha aflição de Jesus. Ele é todo poderoso, sim ou não? Tem poder sobre os céus, terra, inferno. Mas mesmo assim, meu irmão, o único momento na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus é na cruz. Sabe por quê? Porque em todo o Evangelho você vê Jesus chamando Deus de Pai. Meu Pai que está no céu, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Quando Jesus está na cruz, Jesus declara: Deus meu, por que tu me desamparaste? É o único momento onde há separação. Em toda a eternidade, Jesus nunca esteve longe do Pai, mas naquele momento, por causa do pecado, ele teve que tomar o meu e o seu pecado e ficar longe de Deus. A Bíblia fala que Deus virou as costas para Jesus na cruz, meu irmão. Então não pense que servir a Deus te faz um super-herói. Não pense que viver para Deus vai ausentar você de problemas. Não pense que servir a Deus vai fazer com que todo dia você acorde com um sorriso no rosto. Não, cara. Vou falar uma coisa para você. Tem crente que critica, e eu fui um deles que criticou quando eu via pessoas depressivas falar: não tem Deus, está depressivo porque não tem Deus. Mas Elias tinha Deus, fez o fogo descer do céu e estava depressivo. Elias estava depressivo. Vamos vir comigo no texto? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, versículo de número 4. Quanto a ele, Elias, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi-se assentar-se em um pé de zibro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte. Meu irmão, quem pede para si a morte é porque está com a conta do banco. Quem pede para si a morte, meu irmão, quantas vezes falou: Deus me mata, pelo amor de Deus, não aguento mais. Meu irmão, Elias fez o fogo descer do céu. E agora, por causa de algo espiritual que estava acontecendo, a primeira coisa que é interessante é que a angústia, a tristeza, a depressividade, ela vem por uma causa: ir para um caminho onde Deus não mandou ir. A primeira coisa que você percebe, Elias foi para onde? Deserto. Meu irmão, deserto é um lugar do quê? Solidão. Quando você vai para o versículo número 10, você leu comigo, ele fala: fiquei solitário. Meu irmão, você precisa entender a diferença entre solitude e solidão. Quando Deus chama você para estar no secreto com Ele, no monte, é solitude. Você não está sozinho, você está na presença de Deus. Sabe por que esses homens se suicidaram? Sabe por que muito crente tem se matado esses dias? Sabe por que muito crente está cheio? Meu irmão, o problema vem, a conta vem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas a questão é como nós lidamos com elas. Nós aprendemos
coisas dizendo o seguinte: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. O problema vem e você vai tirando de letra. Daqui a pouco, meu irmão, você não consegue mais. E quando você percebe, você está desanimado, está machucado, está ferido. E por quê? Porque em vez de você estar no ambiente onde tem mais pessoas ali passando pela mesma dificuldade, não, você vai para um lugar chamado deserto. Meu irmão, nesse contexto, só para você saber, havia um homem chamado Obadias. E esse homem era o cara que estava sustentando alguns profetas. Ele separou profetas em algumas cavernas, e ele alimentava esses profetas para escapar da mão de Jezabel. Só que o texto vai rolando, e a Bíblia fala o seguinte: Elias, ele foi para um lugar deserto. E é interessante que no deserto não tem árvore. Mas quando o diabo sabe que você está doido para tirar a tua vida, doido para desanimar, para desistir, ele faz nascer até um arbusto no meio do deserto. O cara foi para o deserto e apareceu um arbusto. Meu irmão, quando você tem pensamento de se matar, o diabo sempre vai vir com uma corda para você. Quando você tem pensamento de desistir, o diabo sempre vai vir com alguém cutucando você na igreja, falando, e você fala, viu? O irmão falou de mim agora, eu já estava a fim de sair da igreja mesmo, agora que eu saio de uma vez. O diabo sempre bota um arbusto para você, meu irmão, se vitimizar. Crente vitimista, crente que vai para o lugar errado, vai para o deserto, e aí ele vai para o deserto e ele fala, ninguém me ama, ninguém me quer. Claro, você vai para um lugar onde Deus não mandou você ir. Tem gente que passa problema aqui na igreja, sim ou não? A grande questão é como você vai passar o problema. Você vai vir para o culto, você vai vir nas reuniões, você vai vir na janta na igreja, você vai estar envolvido com os crentes, ou você vai se trancar no quarto e falar, hoje eu não vou para a igreja porque eu quero a minha morte. O que define como você vai passar as tribulações dessa vida, o que define como você vai passar, é para onde você vai. A primeira coisa. A primeira coisa que Elias fez foi fugir para o deserto. E olha o que o texto diz: deitou-se ali e dormiu ali mesmo. Uma coisa de uma pessoa depressiva, angustiada, é deitar, ela não é? Meu irmão, quantos de nós já passamos por isso? Parece que se você deitar, ficar quietinho lá, meu irmão, isso é uma das características de uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela se deita na cama, ela não levanta para nada. Tem crente depressivo nesses dias que se deita em um lugar porque ele não quer mais nada, não quer comprometimento. E ele diz o seguinte, que naquele exato momento que Elias deitou, apareceu um anjo. Meu irmão, Deus tem um propósito ali na sua vida. Sempre Deus vai mandar um anjo. Quantas vezes você teve depressivo, quantas vezes você teve trancado no teu quarto, queria ir para a igreja, o irmão mandou, meu irmão, vai para a igreja hoje, vai lá que eu preciso dar uma oferta para você. Irmão, você vai para a igreja hoje, queria bater um papo com você. Meu irmão, Deus sempre manda um anjo, e nem sempre o anjo é um anjo de asas. Às vezes é o teu irmão, às vezes é o pastor que bate na tua casa para fazer uma visita para você. Às vezes é alguém que te manda essa semana, pastor Rodrigo, obrigado. Essa semana eu estava depressivo. Domingo eu saí do culto aqui, não sei, uma coisa ruim de mim. Pastor é assim, tá bom? Eu converso com o pastor do Brasil inteiro. Pastor Luiz Henrique, meu pastor. Sempre é as crises. A gente, homem que faz o céu descer, o fogo do céu descer, sempre vai ter um momento de depressão. E essa semana eu estava. Aí segunda-feira eu fui levar o Isaac para a escola, desanimado. Aí me veio aquele texto do salmista, Salmo 42, versículo de número 5. Por que te aflige a minha alma? Quer ver? Abre comigo aí, rapidinho. Vou fazer um link aqui. Salmo 42. Eu aconselho você a ler o Salmo 42 inteiro, mas o versículo de número 5. E olha, esse salmista aqui não é Davi, é os filhos de Corá. Corá, ele era pai de um grupo ali que cantava no coral da igreja do Davi. Fazia parte dos 827 cantores que cantavam diante da tenda, diante da arca, no meio da tenda. Olha o versículo de número 5. Por que estás assim tão abatido, a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Essa semana eu estava assim. Aí eu fui para o texto, aí eu fui para esse texto. Aí eu encontrei a resposta. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Meu irmão, ninguém aqui está isento de aflição na alma.
alma, de acordar mal, de estar depressivo, de estar triste. Meu irmão, faz parte da nossa vida. Você não é crente para ser super-homem, para andar sempre com um sorriso no rosto. Tem dia que não dá para estar com um sorriso no rosto. Mas se eu tiver que dar um sorriso para o meu irmão, eu dou, porque no que depender de mim, tenha paz com todos. Então, ainda que eu esteja tribulado, machucado, ferido, eu olho em paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Por quê, meu irmão? Porque eu não posso contaminar o outro com a minha depressividade. Se tem 7.000 que não se dobraram a Baal, se tem homens que estão escondidos nas cavernas aí, não porque eles querem, mas porque existe homens sustentando eles, eu não vou tirar, tá? Eu chegar aqui, Fabiano não está bom hoje, eu não estou bom, meu irmão. Quando eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com ninguém. E eu preciso aprender a equilibrar minha vida espiritual. Olha o versículo 11, só para a gente depois lê todo em casa, Salmo 42, mas veja comigo o versículo 11. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. Olha a resposta. Porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora. Ó meu Deus, meu irmão, isso aqui foi escrito e cantado pelos filhos de Corá. Eles fizeram o quê? Meu irmão, Davi passou por situações. Jesus no Getsemane passou por tribulações, por aflições, sim ou não? Então o crente não está isento de problema. Mas nos 2 versículos, você pode ler Salmos depois, até com o texto do próprio salmista Davi, quando estava sendo perseguido por Saul. Deposito a minha confiança. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Ele está pregando para ele mesmo. Ó minha alma, por que tu está tão assim desamparada? Por que tu está assim tão triste, desanimada? Tu está depressiva, é? Bota, ele está pregando para a alma dele. Bota a tua esperança no Senhor. Bota a tua confiança nele. A grande questão não é que nós não vamos passar por problemas, dificuldades, tristezas. A grande questão é como vamos passar. Jesus olhou para os céus e disse: olha, eu não queria, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, se eu me submeto a isso, logo passa. A aflição passa. Só que nós somos ensinados a ser triunfalistas, a ser somos guerreiros, sim ou não? Somos guerreiros, meu irmão, mas todo guerreiro tem o seu dia mau. Paulo vai instruir isso lá em casa. Olha, revestir toda a armadura de Deus para que possas resistir o dia mau. O que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, que o dia mau vem, meu irmão, mesmo sendo fiel a Deus. Presta atenção. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas eu vou falar isso aqui. Quantos aqui foram ensinados que se fosse dizimista fiel, não ia passar por problema financeiro, e passou por problema financeiro mesmo sendo dizimista fiel? Eu vou levantar a mão. Foi me ensinado o seguinte: se você for dizimista fiel e ofertante fiel, você não vai passar por problema, meu irmão. Não é o teu dízimo, tua oferta que abençoa você, é o sangue de Jesus. Teu dízimo, tua oferta é um reconhecimento teu para com Deus, é tua devolução para Deus, é o teu reconhecimento que vem de Deus. Mas foi ensinado o seguinte: olha, e meu irmão, eu sou fiel a Deus, já fui muito fiel a Deus, continuo sendo fiel a Deus, e de vez em quando lá em casa a gente tem que comer dentro do armário, mesmo sendo fiel a Deus. Então quer dizer que o dia mau não tem nada a ver com o dízimo, com a oferta. Só que por ensinarem a gente que o nosso dízimo, aí a gente faz o quê? Eu estou sendo fiel, e eu estou passando por dificuldade, então eu vou deixar de ser infiel, porque sendo infiel eu vou passar dificuldade, sendo fiel eu vou passar dificuldade. Ensinaram a gente de uma forma errada, e a gente para de fazer por amor. Por quê? Porque o crente passa por problema. O crente passa por demissão do trabalho, o crente passa por aflições, o crente sofre buzinado no meio do trânsito, o crente passa por situações, meu irmão. Agora a grande questão é como ele está passando por essas situações. Mas o que foi nos ensinado por muito tempo é que uma vez crente, agora você pode botar um C aqui no meio e falar: eu sou servo de Jesus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Glória a Deus, aleluia. Mas uma hora pode ser que essa arma, esse versículo não funcione, porque Deus quer que passe. Olha a vida de Jó. Homem servo, temente a Deus, conhecedor das Escrituras. O próprio Deus olha para Satanás e fala: viste meu servo Jó? Satanás olha e fala: vou arrancar tudo dele, vamos ver. Ele vai continuar me adorando, me servindo. Meu irmão, capítulo 41, se eu não me engano, versículo número 5, 42, 1, 41, 5. Antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplaram. Tem coisa que Deus permite na minha tua vida para a gente contemplar a face dele. Elias precisava contemplar
lá, faz de Deus, agora vamos para frente comigo. Elias agora abre os olhos e vê ao redor dele pão e água. Meu irmão, Deus sempre tem pão para você aqui nessa casa. Deus sempre tem alguém com uma palavra que vai alimentar você no momento de tristeza. Eu estava meio mal essa semana. O pastor Rodrigo mandou uma mensagem para mim. E nessa mensagem ele mandou um texto bíblico. Ele leu o texto. Parecia que eu estava de mão dada com ele. Aí ele falou assim: pastor, agora eu vou orar por você. Aí ele fez a oração do telefone comigo. Obrigado, pastor Rodrigo, por ser tão sensível assim. Ele fez a oração comigo. Comigo não, né? Ele fez a oração e eu só fui dizendo amém. E eu escutando a oração e ele orando pela minha vida, me abençoando, pedindo para que Deus me fortalecesse, papai, ppp. E no final de tudo, meu irmão, eu falei: uau, Deus, o Senhor sempre manda alguém com pão e com água. Deus sempre vai mandar um anjo, pastor Rodrigo, com pão e com água, para que você não faça a besteira que você está querendo fazer, para que você não desvie, não desanime, não se separe, não mande o filho embora. Alguma coisa está acontecendo e alguma coisa pode acontecer na tua vida, mas Deus, meu irmão, se estiver passando com Deus, Deus sempre vai mandar um anjo. Agora, Deus manda um anjo, ele come, bebe e volta a dormir, deita e dorme de volta. O anjo chega para ele e fala: oi, feliz. Por que isso, pastor? Para você entender como Deus gosta de insistir na tua vida. Se o pastor Rodrigo mandasse mensagem para mim, eu tomasse pós da palavra, eu não tomasse pós da palavra e continuasse, pastor, é uma desgraça. Pastor, no mínimo, tem 3 crises por semana. Crise de existência. 3 vezes por semana o pastor quer fechar a igreja e mandar o povo embora. 3 vezes por semana o pastor quer abandonar tudo, voltar a trabalhar, cuidar da vida. 3 vezes por semana a gente sabe que a gente foi chamado, sabe quem a gente é, mas 3 vezes por semana a gente é atingido, meu irmão. No mínimo. Conheço pastores que estão a semana inteira. E eu converso com pastores do Brasil inteiro. Todos eles passam pela mesma aflição que eu passo. Então, só para você entender, você que é pastor aqui, você que almeja o encargo psicopata, né? Como diz lá em Timóteo, você que deseja um dia, pode ser cuidar de igreja, cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar de problemas. Uma hora desanima. Uma hora você entra para baixo. Você vem para a igreja, não está nem a fim de pregar. Faz parte. Faz parte. E aí, meu irmão, e aí Deus sempre insiste comigo com você. Quantas vezes Deus insistiu com você essa semana, né? Você que vir para o culto hoje, falou: hoje não vou. Deus investiu em você, insistiu em você, sim ou não? Deus, 1, 2, 3, 4, meu irmão, quantas vezes for necessário para Deus te colocar de pé, porque Deus não gosta de ver os filhos dele caídos. Deus não gosta de ver essa geração caída. Toda vez que Deus chama um homem para conversar, ele fala: levanta-te, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Toda vez que Deus levantou uma geração profética, falou: te coloca de pé que eu falarei contigo. Meu irmão, Deus ama ver os seus filhos de pé, e não assim, ó. Quem gosta de ver o filho caidinho, triste, em casa, desanimado? Você não faz, Samuelzinho está triste lá, irmã. Você não vai lá: filho, quer uma sopinha? Filho, quer um chocolate? Quer uma Coca-Cola? Vamos lá comprar um brinquedinho. A gente faz com nossos filhos quando a gente vê o nosso filho meio deprimido. Meu irmão, Deus faz a mesma coisa comigo, com você, quando vê a gente deprimido. Ele não mima a gente, mas Ele nos coloca de pé. Ele faz coisas para nos colocar de pé. Ele dá um presentinho para você te colocar de pé. Ele te dá uma bênção, te promove no emprego. Ele faz alguma coisa para te colocar de pé, para você falar: uau, vamos para frente, mais uma vez. Fez quanto meio triste aqui, daí Deus manda uma pessoa, um visitante da igreja. E a gente fala: é ou não é? Deus sempre insiste com a gente, Fabiano. Deus não gosta de ver os filhos dele caídos. Infelizmente alguns se suicidaram em 2018, começo de 2019 teve mais umas aí. Mas, meu irmão, Deus não quer que a gente passe pela depressão. Deus quer que a gente passe pela angústia, pelo sofrimento, pela tristeza. E quando a tristeza vir, a gente precisa olhar para o nosso Redentor, cara. Creio que se Ele venceu, nós também vencemos. Agora preste atenção no texto. Versículo 9, vamos para frente aqui, versículo 9. Então Elias, versículo 8, então Elias levantou, comeu, bebeu, estava fortalecido. Agora Deus fala para ele: agora tu sai daí, rapaz. E a Bíblia fala que ele anda por 40 dias, meu irmão. Quando Deus te alimenta, uau, um alimento só te bota de pé por muitos dias. É assim ou não é? Você parece que fica 1, 2, 3 semanas de pé por causa de uma palavra. Tem palavra que eu prego aqui na igreja que me bota de pé, eu fico 1 ano firme.
Meu pastor era um pastor de palavra. Meu pastor era um pastor que zelava pela palavra como eu zelo. Aprendi com ele a zelar pela palavra. E quando ele foi embora, meu irmão, vou te falar uma coisa que sustentou a gente por um bom tempo, pelos primeiros meses, primeiro ano ali. Porque nem veio o pastor e tal, e já não era mais a mesma coisa, a palavra já não era do mesmo jeito. E a gente parece que foi. E eu confesso para você, durante 2 anos eu fiquei firme por causa da palavra que eu sempre recebi, que era a palavra que colocava a gente de pé. Não é palavra de autoajuda, não é 5 passos para conquistar a tua vida financeira aqui, 10 passos ali, não era. Então a gente foi sustentado em palavra que você recebe aqui, meu irmão, que sustenta você. Nós temos uma palavra rema aqui, que é a palavra que sustenta o ano inteiro nós de pé. Nós andamos sobre uma palavra. Quando Pedro falou, Jesus, é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, venha. A Bíblia fala que sobre a palavra de Jesus ele andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. Quando as 2 vezes que Pedro teve que lançar a rede no mar para pescar, ele disse, olha, eu pesquei, mas não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A Bíblia fala que quando ele lançou a rede sobre a palavra de Deus, houve peixe, houve sustento, meu irmão. Quando a gente anda sobre a palavra de Deus, então quando você vai dar um conselho aí, meu irmão, para alguém, sempre tente usar a Bíblia para aconselhar, porque se você aconselhar de você mesmo, talvez não dê sustento, mas se você for usado por Deus para sustentar alguém, para dar uma palavra para alguém, para dar água para alguém, a Bíblia fala que Elias percorreu o caminho por 40 dias. E aí ele foi para uma caverna. Porque geralmente quando a gente está depressivo, a gente quer ficar isolado, escondido. A Bíblia fala que Elias foi para a caverna, mas de volta Deus insiste com a gente, manda o anjo de volta e fala, Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Porque você sabe que aquele lugar não vai te levar a lugar nenhum. Porque você sabe que aquele lugar não é o lugar aos pés de Jesus. Porque Deus não quer que te dê um lugar de solidão, Deus quer te dar um lugar de solitude, que ainda que você esteja sozinho, você está com Deus. E aí, Kemen, conheceu ele nesses tempos de solitude? Ela postou uma frase que ela sempre queria. Ela estava procurando afeto, e ela estava começando a conhecer o afeto de Deus no particular com Deus, porque teve um problema, não conseguiu vir para a igreja aí por mais ou menos um mês. Glória a Deus pela tua vida que você está aí. Você postou alguma coisa assim? Não é pessoas que sustentam você, é o Senhor que usa pessoas para sustentar você, mas para que você conheça que é Ele que dá o maná. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente entrar numa caverna. A gente sabe que ali não é o nosso lugar. No lugar de solitude você fica com Deus, no lugar de solidão você não quer nem Deus. E olha que o texto vai dizer: ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho por Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, por quanto os israelitas abandonaram a aliança. Eu vou abrir um parênteses aqui para os pastores, para os líderes, meu irmão. Se tem uma coisa que me deixa depressivo, é quando a gente está ali trabalhando, insistindo, pregando, gastando a nossa vida para Deus, para que você ouça uma palavra viva do céu e não uma palavra de barganha, onde eu só estou aqui para ganhar dinheiro. A gente está gastando a vida para você ouvir uma palavra. De vez em quando a gente percebe que as pessoas não estão botando em prática a palavra, estão abandonando, estão rejeitando a aliança que Deus fez com você, está rejeitando o sangue do Cordeiro. Esse é o problema de pastores, de profetas, de líderes nesses dias. Pastores que têm se matado esses dias, não é só por causa da conta que está devendo, das dívidas da igreja, disso, daquilo, não, também por causa disso aqui, ó. Por estar trabalhando por um povo e perceber que esse povo está deixando de servir a Deus. Elias estava depressivo por causa disso. Uma das causas de Elias estar depressivo é porque Jezabel queria o corpo dele. E a segunda coisa, porque foi a justificativa dele para com Deus. Olha, eu estou triste por causa do seguinte: minhas entranhas estão sendo consumidas, eu sou zeloso pela tua obra, pelo teu reino. Só que os israelitas estão deixando de te adorar. O povo qual o Senhor me chamou para ser profeta está deixando de te adorar para adorar outros deuses. Não tem coisa pior no mundo para um pastor do que ver crente levantando bezerro de ouro. Moisés subiu para o monte. Quando desceu, o próprio irmão chamado Arão pediu pingentes de ouro para fazer um bezerro, meu irmão. Não tem coisa mais triste. Por quê? Porque o profeta ele sente a tristeza de Deus. Se para o pastor é triste ver você se afastando da presença de Deus, se afastando da congregação, quanto mais para Deus, meu irmão. É triste. Só que Deus não sofre de depressão. Deus
Deus não sofre de angústia, porque Deus sabe o teu futuro lá na frente. O pastor não sabe. Aí o pastor fica lá de joelho no chão, ralando o joelho, orando: Senhor, cuida daquela alma, Senhor, não deixe se perder o infeliz. E olha só, aí ele fala: olha o seguinte, destruíram teus altares e mataram os teus profetas. O problema de uma pessoa depressiva é que ela acha que somente ela está depressiva. O problema de uma pessoa que está sendo perseguida é que ela só acha, um crente que acha que somente ele está sendo perseguido. Hoje eu não vou para a igreja porque lá na empresa hoje meu patrão fez isso, aconteceu aquilo. Estou com problema em casa, estou com dívida, estou com isso. E aí ele fala: não vou para a igreja hoje, vou para um lugar de solidão, vou para um deserto, vou para uma caverna. Só que lá na igreja está cheio de gente com o mesmo problema que ele. Lá é uma terapia. Sabe aquela coisa de sentar numa roda assim e falar: como foi na semana? Porque... Sabe aquela coisa de viciado? Senta numa roda assim: eu estou 5 meses sem usar maconha, eu estou 3 meses sem usar cocaína. Sabe aquela coisa, meu irmão? Crente, quando se reúne para adorar a Deus, se reúne para vir para uma terapia com Deus. O problema de Elias é que ele achou que somente ele tinha problema. Sabe qual é o teu problema? De você estar com problema e se afastar da igreja, se afastar de Deus, se afastar dos irmãos? É porque você acha que somente você tem problema. Você acha que o pastor não tem problema. O pastor não tem problema. Meu irmão, o pastor tem mais problema que os irmãos que estão lá embaixo. Muito mais problema. Porque a Bíblia fala que nós estamos aqui para zelar pela tua alma. Então até a tua alma é um problema para nós. É verdade. Honre os nossos pastores, porque eles zelam pelas nossas almas. Você não cuida da tua alma. Olha para mim. Você não cuida da tua alma sozinho. Quem cuida da tua alma é quem está sendo levantado por Deus para pastorear a tua vida. Se eu quiser pregar barganha aqui e fazer você se perder, eu prego. Se eu quiser botar no telão aqui e falar: gente, isso aqui é de Deus, eu quero uma pessoa que vai dar 10 mil reais aqui. Se eu começar a falar para você que se você não dizimar aqui, tua vida financeira vai ser um lixo, começar a ensinar errado, vai acontecer. E tem muita gente que vai engolir isso, como acontece em vários lugares. Todo mundo tem problema. Servir a Deus não significa ausência de problemas, mas significa que você vai passar pelos problemas, como o nosso irmão Lázaro dizia nos anos 2000, ou passando pela prova, dando glória a Deus. Olha só Elias dizendo: mataram todos os profetas a fio da espada. Ou seja, todo mundo já era, só eu tenho problema, eu sou um tadinho. E aí a Bíblia diz que fiquei solitário. Meu irmão, você só fica solitário quando você não entende que problema todo mundo tem. E tem um detalhe, Fabiano: se eu sou servo de Deus, você também é, eu não passo o problema sozinho, nós passamos juntos. Se alegra e chore com os que choram. A palavra do Senhor vai dizer: se alegra os que se alegram, chore com os que choram. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer também? Você que está com algum problema, Ele dá um conselho: comunique aos santos os vossos necessidades, os vossos problemas. Atos capítulo 2 diz que ninguém tinha falta de nada, porque todo mundo repartia do que recebia, para que ninguém tivesse falta de nada. Ou seja, meu irmão, não existe cura do corpo no particular, é no coletivo. Fora do corpo de Cristo, Deus não pode curar. Uma dor de garganta é curada como? Com uma bezetacil na bunda. A bunda não tem nada a ver com a garganta, mas ela tem que pagar o preço. Às vezes o teu problema pode ser solucionado por um irmão que está ao teu lado. Tivemos irmãos aqui, que não estão aqui hoje, que ficaram desempregados, que Deus tocou no coração de pessoas para estar ofertando a vida. Enquanto a pessoa estava desempregada, tinha irmãos ofertando a vida, dando 100, 200 todo mês. Ó, irmão, comprando fralda, comprando isso, comprando aquilo. Ó, irmão, alimento para você. Está aqui nossa cesta de alimento aqui. Todo mês. Está passando necessidade? Cola com o corpo de Cristo, nós vamos ajudar você na tua necessidade. Só que Elias, ele achou que somente ele tinha problema. O problema do depressivo é que ele acha que somente ele está passando por aqui. Mas tem muita gente passando pela mesma situação. O problema do crente é achar que quando a dificuldade vem, só ele tem dificuldade. Aí ele vem para a igreja, ele vê o irmão com a mão levantada, e ele acha que o irmão está bem porque está com a mão levantada. Ele fala: eu não vou levantar a mão porque eu não estou bem. Mas às vezes aquele irmão que está levantando a mão está pior do que a situação dele. Eu já levantei a mão numa situação, meu irmão, em situações
que eu não tinha motivos para levantar a mão. Só que a adoração não é motivacional. Eu não adoro a Deus por causa que Ele pode dar para mim ou não está dando para mim. Eu não adoro Deus se eu estou bem ou se eu estou mal. Eu adoro Ele porque Ele é Deus. Eu não vou prolongar o texto aqui, mas a Bíblia fala que Elias agora ele vai para o lugar onde Deus manda ele ir. E a Bíblia fala que Deus começa a passar. Olha aqui, eu e você. A Bíblia fala que ele estava ali e então veio um Deus, o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento, meu irmão. Pega isso comigo. Deus revelou agora para mim. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. E depois do terremoto aconteceu o que mais? Fogo. Presta atenção. Primeiro foi o vento, o mesmo vento de Atos capítulo 2. Só que quando o cara está depressivo, o Espírito Santo está ali, mas ele não consegue ver Deus no vento. A grande questão não é que Deus não estava no vento, é que Elias estava tão depressivo que não conseguiu perceber. É o crente que está depressivo, está com problema, está com dificuldade. Ele vem para a igreja, o fogo desce, lambachúrias, chupa-bala house, vem para lá para trás, começa a falar em línguas estranhas. Só que ele não consegue se envolver no vento. O problema não era Deus não estar no vento, porque Deus soprou o vento. Então foi Deus que mandou. Só que a Bíblia fala que Deus não estava no vento. A revelação de Deus no meu coração é que não é que Deus não estava no vento, é que Elias não percebeu a presença de Deus no vento. Porque uma pessoa depressiva, quando ela está com problema depressivo, angustiada, meu irmão, quantas vezes você já veio com um problema para a igreja e você chegou na igreja e o fogo desceu, mas você não, perdão, o vento soprou, mas você não se envolveu no vento? Sabe outra coisa que o texto fala? Que depois veio o terremoto, o mesmo terremoto de Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas estavam ali orando, adorando a Deus, e veio um grande terremoto, quebrou as correntes. Meu irmão, tem corrente que não é quebrada na sua vida. Não é porque não tem um terremoto, porque o terremoto até tem, mas por estar depressivo, angustiado, triste, com a alma aflita, a gente não se envolve no terremoto. Está tudo tremendo, está todo mundo balançando, as correntes estão arrebentando, e você está ali, ó. Sabe qual é a terceira coisa que veio? O fogo. Jesus disse: João vos batizou com água, mas eu vos batizo com... João disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá outro que vos batizará com... Lucas capítulo 12, Jesus disse: olha, eu gostaria que a terra tivesse em chamas. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já tivesse em chamas. Foi Deus que mandou fogo, sim ou não? Sim ou não? Mas Elias não se envolveu com o fogo. Porque quando você está depressivo, angustiado, triste, calma, aflita, tem vezes que você vem para o culto, o fogo pega. A paixão nos consome pelo nome dele. Todo mundo diz: eu te amo, lindo, maravilhoso. E você, porque está angustiado, depressivo, calma, aflito, você fica lá. Você não consegue sentir o calor do amor de Deus por você. Sabe por que esses pastores se mataram? Porque não viram Deus no vento, não viram Deus no terremoto, não viram Deus no fogo. A Bíblia fala que daí Elias saiu e percebeu. Só que Elias teve que sair para fora. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio que ele ouviu, puxou a capa para proteger, saiu. Meu irmão, saia do lugar de anonimato, saia do lugar secreto, saia do lugar de depressividade. Vou repetir para você o que eu falei no começo. Ser crente, servir a Deus, viver para Deus, trabalhar para Deus, congregar numa igreja, não faz você isento de problemas. Você vai ter problemas, mas é para onde nós corremos. Ou nós fugimos dele, ou corremos para a presença dele, como o salmista diz: minha alma, esperança é nele. Aí, quando ele percebeu que era Deus, porque ele não conseguiu perceber Deus nas coisas mais poderosas de Deus, mas ele percebeu que era Deus no sussurro, porque o
está depressivo, ele não quer barulho, né? E Deus sabe como conversar comigo e com você. Ele sabe quando você não está bem. Ele sabe como se comunicar comigo e com você. Ele tentou se comunicar no vento, não deu. Deus tentou se comunicar no terremoto, não deu. Todas as vezes que Deus se comunicou dessas formas, não deu. Aí a Bíblia fala que Deus teve que se comunicar num sussurro, numa brisinha. Meu irmão, quando você está depressivo, angustiado, arruinado a tua alma, Deus vai falar, até mesmo se Deus vai mudar a forma de falar, para poder falar com você, porque Deus não quer que você fique na condição que você está. Sabe o que é interessante sobre o versículo de número 11? Que diz o seguinte: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar. Deus não tem que justificar para você que existem pessoas passando pelo mesmo problema. Só que quando a gente vai para o versículo de número 18, depois de todo o contexto, que Deus, depois que Elias se coloca de pé, e Deus fala: agora sim, cara, agora eu posso falar com você. Você vai fazer isso, porque eu estou vendo que está cansado, está batido. Agora no versículo de número 18 ele fala assim: mas eu preservei Israel. No versículo 11 Deus fala: levanta, rapaz, porque Deus não tem que ficar dando satisfação para mim e para você. Deus não tem que ficar falando para mim e para você do problema dos outros. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Nós estamos passando por uma dificuldade, e a gente é doido para saber da dificuldade do outro, para a gente falar assim: uau, estamos no meu pacote. É ou não é? Estamos ferrados, estamos lascados, mas tem um ali que está pior do que eu. Meu irmão, Deus não quer que a gente tenha esse pensamento. Por quê? Porque se tiver um pouquinho de força em você, às vezes você pode ajudar aquele que está mais caído que você. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Meu irmão, desculpa, se você não for atingido, é para você botar de pé aquele que está caído. Mas o que a gente prefere? A gente prefere ver a desgraça do outro, para que a gente se sinta bem, para que a gente possa entrar num estado de comiseração. Deixa eu falar: cara, eu achei que só eu estava ferrado, mas o cara está pior do que eu na igreja. Não, se o cara está pior do que você, não é para você se contentar que você está melhor que ele. Não, é para você mesmo estando ruim, ajudar o outro. É você tendo um prato só de comida para comer, poder dividir com aquele que não tem nada para comer, mesmo você sabendo que aquele prato, a única coisa que você tem. Foi o que aconteceu com o próprio Elias. Depois de uns contextos aqui, quando ele vai para Serepta, ele encontra aquela viúva, ela fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou comer com meu filho e vou morrer. O profeta fala: faz primeiro para... E aí, aquela mulher fez. A Bíblia fala que não faltou farinha e nem azeite da botija daquela mulher. Ela tinha a dignidade de morrer depressiva. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para dar, para comer com seu filho, fazer um bolo, comer com seu filho, e depois, meu irmão, você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas mesmo você estando numa dificuldade, calma, angustiada, meu irmão, você pode se abraçar com quem está chorando, para você chorar junto. Isso quer dizer que você pode se alegrar, mesmo você estando numa dificuldade. Meu irmão, você pode estar numa dificuldade, e alguém está passando por um momento de bonança, e você olhar para aquele irmão, e mesmo você estando numa situação triste, você se alegrar com a alegria dele. Por quê? Porque a tua esperança está no Senhor. Você olha para o teu irmão e fala: cara, se Deus abençoe ele, Deus vai mudar minha sorte. Nós precisamos aprender a ser crente, a viver para Deus, mesmo em condições adversas às que nós estamos vivendo. Ele não disse que ia tirar os problemas de nós. Ele não disse que nós não teríamos problemas, aflições, dificuldades. Só que tudo que nós vivemos nesses dias aflige a nossa alma. Meu irmão, não tente fugir da tristeza, da angústia. Sabe aquele dia que você quer chorar? Chora. A Bíblia fala que quem está triste vai orar, chora na presença dele. Sabe o que nós temos muito na igreja hoje? Crente que não chora. A igreja precisa voltar a chorar, gente. Nós precisamos voltar a chegar na igreja, dobrar o joelho no chão e se derramar na presença de Deus. E aí, se o irmão vir te abraçar para chorar com você, deixa o irmão te abraçar. Chora, meu irmão. Meu irmão, na angústia, você não precisa
precisa abrir a tua boca para falar para Deus porque está angustiado. Chora. A Bíblia fala que os nossos olhos é a porta da nossa alma. Deixa vazar tua alma para fora. Chora na presença de Deus. Faz quanto tempo você não chora? Rodrigo não chora. Claro que chora. Pastor Rodrigo, faz quanto tempo você não chora? Bia, eu não vou perguntar para você que você chora todo culto. Olha lá, se eu falar, ela está chorando. Pastor Rodrigo, Pastor Bruno, nós precisamos voltar a chorar na presença de Deus. Porque a gente achou que ser crente é ser forte. Meu irmão, nós somos fortes porque Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. O que nos sustenta é a alegria dele. Você pode estar triste, meu irmão. O que vai dar força para você é a alegria do Senhor sobre você. Não tem problema chorar. Não tem problema pedir perdão. Não tem problema se arrepender. Ei, não tem problema chegar na igreja com a cara de bunda. Não tem problema chegar com aquela cara de maracujá azedo, murcho, maracujá de gaveta, né? O maracujá de gaveta, o maracujá bom para você fazer suco de maracujá não é aquele lisinho, tá? Não adianta nem chacoalhar lá. Compra o mais rugado que tiver, aquele que parece a cara da nossa rua. Você vai olhar para a mulher. Não, porque a irmã Irene está bem. A irmã Irene está bem. A minha avó de 84 anos tem uma carinha de maracujá de gaveta. Mas tem crente que ele tem tudo para estar com um sorriso no rosto. Ele chega na igreja com a cara desfigurada. Chega com a cara desfigurada, mas tenta sair com a cara com um sorriso. Tenta deixar seus problemas na presença de Deus. Tenta chorar. Meu irmão, faz quanto tempo que você não chora de joelho no chão no teu quarto? Faz quanto tempo que você está tão... Eu sou crente. Tem crente fazendo música gospel, que crente não chora. Fazendo uma paródia da música, que homem não chora. Porque acha que ser crente é não chorar. Acha que ser crente é não ter problema. É não ser mal falado por aí. Acha que ser crente vai fazer com que o patrão seja uma bênção para você. Meu irmão, o patrão vai ser um inferno na tua vida. Eu tive um patrão que foi um inferno na minha vida, mas ganhei ele para Jesus. O ano passado ele voltou para o Senhor. Ele morreu ano passado e morreu salvo. Por quê? Porque eu fui fiel a Deus, meu irmão. Preguei o evangelho dentro daquela loja. 2 anos que eu trabalhei lá. 2 meses depois eu saí de lá, o cara foi para Jesus. Quando eu cheguei no velório, a mulher dele veio me abraçar e falou: obrigado, porque um dia você falou de Jesus para nós. Porque hoje meu marido foi para o céu, hoje estou em paz, os cuidando me confortando. Irmão, o cara não gostava de mim. Eu e minha esposa chorava dentro do banheiro daquela foto. Dobrava o joelho e chorava. Eu falava: Deus, me dá força. Mas eu não chegava na igreja nunca. Quando a gente chega muito depressivo, a gente só quer chamar atenção. A gente quer que alguém fique de comiseração com a gente. Fabiana, tá tudo bem com você? Fabiana, fica com uma carinha triste hoje. Deus não fala com homens caídos, meu irmão. Às vezes que Deus se apresentou para Elias e falou: Elias, põe-te de pé, cara. Come, bebe, porque tua jornada ainda não terminou. Porque ainda há um propósito a ser estabelecido na tua vida. Ei, Deus está falando comigo, com você nessa noite. A partir de hoje, meu irmão, os problemas vão vir. A aflição vai vir, a dificuldade vai vir, a depressão vai vir. Mas quando Deus mandar a gente se colocar de pé, nós vamos se colocar de pé, nós vamos comer, vamos se levantar. Porque Deus não terminou a obra que Ele começou em nossas vidas ainda. Aquele que começou a obra em vós, Ele é fiel para cumprir. Quem recebe essa palavra do Espírito, nós podíamos viajar um monte aqui, meu irmão, não tem mais tempo. Mas o que eu quero que você saiba nessa noite, e que você vá para casa sabendo, meu irmão, que das vezes que você se afastou de Deus, desviou de Deus, é porque o problema veio para você, é porque a dificuldade veio, porque ninguém se afasta de Deus estando tudo bem. A dificuldade veio, a tristeza veio, a depressão veio, a angústia veio. E ela vai continuar vindo até a vida de Jesus, meu irmão. A dor vai continuar existindo até Jesus voltar. Mas uma coisa é: como vamos passar por as dificuldades? Falei com o pastor Lino essa semana. Meu irmão, eles estão cultuando a Deus. Mandei um vídeo no grupo.
lá. A igreja caiu, desmoronou, estão sem nada para comer, mas estão lá fazendo culto para Deus e adorando a Deus, cara. A aflição está lá, a dor está lá, a tristeza está lá, a fome está lá. Moçambique está de ponta cabeça, mas o pastor Leno está lá de pé, velho. Estão fazendo culto para Deus. Ah, meu irmão, nós não temos motivos suficientes para dizer que nós não estamos bem. Quem recebe essa palavra, se coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida. A partir de hoje, deu vontade de chorar, chora, meu irmão. A partir de hoje, estou depressivo em casa, pastor. Vem para o culto e manda a depressividade embora. Pastor, está angustiado, estou com um aperto no peito. Vem para cá que você vai ver que Deus vai te alimentar, vai te sustentar e vai te botar de pé. Quem recebe essa palavra, meu irmão? Desculpa, eu não estou aqui para pegar uma palavra de autoajuda para você. Não tem bula. O evangelho não é uma bula. O evangelho é um manual de instrução. Por quê? Porque você tem que botar em prática. Bula você não põe em prática. Bula você lê ali 3 gotas para isso, 5 gotas para aquilo, bota para dentro e deixa que o remédio faça o efeito sozinho. Manual de instrução não. Está depressivo? Não estou, pastor, estou bem, pastor. Mas amanhã você pode acordar com uma grande tristeza na tua alma sem saber por quê. Amanhã pode estar tudo bem na tua vida, mas mesmo assim você está meio angustiado, meio triste. Não se esconda. Não vá para o deserto. Não ache que só você tem problema. Vem para a presença de Deus aqui na igreja, no joelho no chão. Chora, se derrama, se debruça na presença dele e fala: Jesus. E aí olha para a tua alma e faz como o salmista disse: ó minha alma, por que tu está assim? Lembra-te de quem é o teu Criador. Bota a tua esperança nele, meu irmão. Eu te garanto que se você tomar posse dessa palavra e fazer como esse manual está te dizendo hoje, amanhã a angústia vai vir e você vai conseguir passar por ela. Talvez você não seja o próximo que vai se matar amanhã. Sabe esses meninos que estavam matando aí, entrando nas escolas? Todos eles fizeram isso porque eram vítimas. Não souberam lidar com as coisas. Não souberam lidar com o desprezo. Não souberam lidar, foram sendo angustiados na sua vida. E aí buscaram nesse tipo de atitude botar para fora toda a raiva. São vítimas. São vítimas da sociedade. São vítimas da família separada. São vítimas de todos os problemas que a gente tem na sociedade hoje. Mataram porque apareceu essa semana aquele de Realengo, de Rio de Janeiro. Eu estava assistindo, aí apareceu um vídeo do rapaz falando por que ia fazer aquilo. E ele dizendo: porque, não sei, porque por causa do meu pai, da minha mãe, porque eu cresci assim, porque eu sou depressivo, porque eu tenho uma depressão profunda. Qual que foi o problema daquele menino? Que ele achou que ele era o único cara que estava naquela condição. Se tornou um assassino, frio, calculista. Matou não sei quantos alunos lá em Realengo, no Rio de Janeiro. Deixou um vídeo dizendo por que estava fazendo. Porque era angustiado, era depressivo, perturbado na alma. E aí, talvez encontrou alguém que deu pão e água para ele. Talvez alguém falou de Jesus para ele, mas ele não quis se levantar. Ele não quis assumir. Ele não quis. Talvez o fogo veio e ele não percebeu. Esses crentes que se mataram, meu irmão. Esses irmãos ministros que se suicidaram. Esses crentes que tem desviado, que desviou do teu lado. Talvez estava depressivo, angustiado, com a alma machucada. Só que preferiram se esconder, se isolar. Tem gente que desviou aqui nessa igreja. Tem gente que se afastou de nós aqui. Pessoas que caminhavam com a gente desde o começo se afastaram. Por quê? Porque acharam que só eles tinham problemas. Vinha para a igreja, todo mundo levantava a mão. A pessoa não levantava a mão porque achava que ela tinha problemas, os outros tinham. Todo mundo tem problema, meu irmão. O fato de você se tornar crente, ser servo de Deus, servir ao Deus Altíssimo, não diz que você está ausente de problemas. Vai ter problema hoje? Vai ter problema amanhã? Vai. Mas você vai passar pelos problemas.
tua alma não vai ficar morta. Você não vai tirar sua própria vida. Em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Jeremias capítulo 20. Ficou depressivo também, Fabiano. Hã? Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Jeremias ficou depressivo. Ele falou: chega, não vou mais falar da palavra de Deus, não vou servir mais a Deus. Só que o fogo, meu irmão, ele discerniu o fogo. Diferente de Elias, ele viu Deus no fogo. Ele falou: cara, tem um fogo cerrado no meu peito. Jeremias capítulo 20, versículo 9. E esse fogo não me dá descanso, está queimando dentro de mim, meu irmão. Deus está queimando dentro do teu coração aí, meu irmão. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Diga isso, vamos, 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 vamos. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.